Um reinado de 70 anos chegou ao fim hoje. A rainha Elizabeth II morreu no castelo de Balmoral, na Escócia, aos 96 anos. Ela foi a monarca que mais tempo esteve à frente do Reino Unido e deixou o mundo de luto. O dia começou com a notícia de que a saúde da rainha preocupava e os membros da família real seguiram viagem para o castelo de Balmoral, na Escócia, onde a rainha estava nos últimos meses. E a notícia que todos temiam foi anunciada ao longo do dia. O Twitter da família real dizia: a rainha morreu pacificamente esta tarde. O comunicado também foi exposto na porta dos castelos reais. Logo, bandeiras a meio mastro expressavam a tristeza pela perda de Elizabeth II. Ela morreu aos 96 anos. Desde o fim do ano passado, o Palácio de Buckingham informou que a rainha estava com problemas de mobilidade, o que a fez recusar diversos compromissos públicos. Elizabeth II foi a rainha que mais tempo esteve à frente da monarquia britânica, 70 anos. Ela assumiu o trono depois da morte do pai, o rei George VI, quando tinha apenas 25 anos, em 1952, e foi coroada no ano seguinte. Agora, com a morte da rainha, o filho mais velho dela assumiu o trono, Charles. Num primeiro comunicado oficial, o agora rei Charles III disse: a morte da minha amada mãe é um momento de grande tristeza para mim e para todos os membros da minha família. Liz Truss, a nova primeira-ministra britânica, disse estar devastada com a notícia da morte da rainha. Truss é uma dos 15 primeiros ministros que foram nomeados por Elizabeth ao longo do reinado e se encontrou com a rainha há apenas 2 dias para assumir o cargo. Liz afirmou que a perda de Elizabeth é um grande choque para a nação e para o mundo e que ela foi a rocha sobre a qual a Grã-Bretanha foi construída. Os britânicos também lamentaram a morte da rainha. Homenagens a ela foram prestadas em todo o Reino Unido. Comoção também mundo afora. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse em um comunicado que Elizabeth II foi mais que uma monarca, definiu uma era. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse que recebeu a notícia com profunda tristeza e que o país está de luto. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro decretou luto de 3 dias. A gente segue falando da morte da rainha Elizabeth II e da sucessão ao trono, agora com o comentarista Ricardo Caldas. Boa noite, professor. 70 anos, de reinado no Reino Unido, um recorde ali no país e também faz parte, dos recordes aí no mundo todo. É uma das rainhas, uma das líderes mais longevas no mundo todo, não é isso? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Com certeza, ela só perde em termos de duração para Luís XIV, o chamado Rei Sol, que governou de 1643 até 1715, em torno de 72 anos. Paulo. Na França, não é isso? Na França. Agora, professor, o que marcou esse reinado, esse longo reinado aí de Elizabeth II? Então, essa é uma ótima questão. Muita gente confunde o papel da rainha, acham que o papel dela é meramente cerimonial, mas não é. Ela tem um papel importante não apenas na escolha e na nomeação do primeiro-ministro, mas também ela é um importante instrumento de política externa do governo britânico. Então, quando um país não está com boas relações com o governo britânico, ele pode enviar a rainha para criar um clima favorável e, com isso, ele consegue diminuir, digamos assim, alguns ruídos, alguns problemas, e aí ele consegue criar um clima favorável para melhorar as relações, e depois vai o primeiro-ministro ou o ministro encarregado de onde houver algum problema para justamente reatar, ou vamos dizer que melhorar essas relações que estejam, por algum motivo, danificadas. Outra informação importante, ela não era rainha só do Reino Unido, né? Sim, ela presidia também a Commonwealth, a Comunidade Britânica, e como tal ela era chefe de Estado de vários países, inclusive do Canadá, por exemplo, da Austrália e da Nova Zelândia, onde ela era a chefe do Estado, e nesses países ela era sempre representada pelo governador-geral. A monarquia britânica sempre teve a sabedoria de indicar como governador-geral uma pessoa do próprio país, um nativo, para facilitar o diálogo entre esses países e a monarquia britânica, mas eles eram tecnicamente governados por ela como chefe de Estado. Rapidamente, professor, nosso tempo está terminando, mas o novo rei é Charles, filho mais velho, Charles III agora, não é isso?
Exatamente, só que tem as tecnicalidades britânicas, né? Então não é bem assim, né? Na verdade tem todo um protocolo para ele tomar posse e aí se cria, Paulo, um comitê de acesso. Eram em torno de 700 pessoas que faziam parte desse comitê, foram reduzidas para 200, essas pessoas se reúnem e aí então elas decidem, né, o que fazer e quem será o novo rei, e aí depois elas avisam que o novo rei é o Charles, e aí então haverá uma cerimônia que é dividida em duas partes. Na segunda parte, o Charles entra então e ele é proclamado e ele faz então um juramento ao povo britânico. E, professor, a gente segue acompanhando as informações. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.